Então, vamos lá. Lembra que a sua logística energética, isso envolve logística mental, logística física, logística emocional. Essa logística vai determinar o seu enriquecimento, o seu sucesso. Beleza? Vamos voltar lá para a sua tela, vamos voltar lá para o seu slide, para você perceber que vendas é a sua habilidade de gerar riqueza, mas também a sua autogestão, também a sua organização, o seu planejamento. Neste contexto, beleza? Então você tem uma taxa de esgotamento de energia, tá? Que as pessoas costumam chamar de tempo, só que percebemos que o tempo, nesse sentido, é muito variável e relativo. Você tem esgotamento mental, você tem esgotamento emocional, você tem esgotamento físico, que não necessariamente tem a ver uns com os outros, tá? E para você masterizar, digamos assim, isso, no módulo 6 você vai perceber melhor como melhorar a sua organização, o seu planejamento, as suas metas e, portanto, o seu dispêndio energético em função dos seus intervalos para recarga. Beleza? Ok. E aí, olha que legal. A gente tem aqui geração de demanda. Opa, geração de demanda. E aí a gente tem um tipo específico de gestão. Gestão do quê? Gestão de tráfego. E aqui, olha só, a gente tem demanda, economia e comportamento humano e automatização. Então, nesse contexto, aqui é onde a maioria das pessoas acha que vender é só isso. Mas olha só que você tem a sua habilidade de gerar riqueza, você também tem a sua autogestão no sentido de como é que você direciona a sua energia. E só então você tem a geração de demanda, a gestão de tráfego. E aí você tem o comportamento humano de maneira geral e a automatização desse comportamento. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Por que que gerar demanda é importante? Primeiro, demanda se gera. Como é que você gera essa demanda? Divulgando o seu trabalho, o seu serviço, a sua solução. E isso envolve o quê? Falar com pessoas, envolve o uso da sua comunicação. Percebe como as coisas se encaixam? A gente falou sobre comunicação no módulo 4, submódulo comunicação. Para isso você tem que ter uma mensagem. E você tem que também perceber que a pessoa vai entender a sua mensagem com base no repertório dela. Então, o seu repertório, quando ele é maior, você consegue adequar isso para o repertório da pessoa. E aí, consequentemente, o seu repertório maior pode te dar mais possibilidades de persuasão para a pessoa, tá? Em você influenciar positivamente o comportamento das outras pessoas. Então, geração de demanda, extremamente importante. E assim, como habilidade que te dá retorno mais rápido é a geração de demanda. Você pode ter uma habilidade de gerar riqueza meia boca. Você pode ter uma autogestão meia boca. Se a sua geração de demanda for boa, for excelente, você vai ganhar muita grana. Por quê? Porque esse é o nível médio da galera. Hoje em dia, a quantidade acaba prevalecendo em relação à qualidade. Estatisticamente. Por quê? Porque estatisticamente é o padrão de consumo da galera. A galera não preza tanto assim por qualidade como a narrativa da mídia talvez tenta te convencer disso. As pessoas não querem tanta qualidade assim. Prova disso é que você tem produtos que não têm muita qualidade e são consumidos em massa. Por quê? Porque não tem concorrência. Esses produtos de não tão boa qualidade assim são os melhores que tem. Então, quando você ajustar, perceber o fino ajuste que existe entre a sua geração de demanda, a sua autogestão e a sua geração de riqueza, sua habilidade de gerar riqueza, nossa, você vai ter todas as riquezas que você quiser para você. E aí, olha um fator fundamental: gestão de tráfego. Gestão de tráfego é baseado no quê? No comportamento humano. Para aprender gestão de tráfego, você precisa aprender comportamento humano. No contexto da internet, no contexto virtual. Comportamento humano. E aí, automatização, por quê? Porque está tudo se automatizando. Entender a inteligência artificial. Fator fundamental para você também. Habilidade fundamental para você.
tá? E aí, aprender também sobre o quê? Sobre a demanda, sobre a economia de maneira geral. Significa só a economia da sua casa? Não. Economia só do seu país? Não. Economia mundial? Isso. Entenda a economia mundial. Não significa para você ter uma carreira, por exemplo, como day trader ou como pessoa que trabalha apenas com dinheiro, fazendo gerar mais dinheiro nesse sentido, mas sim para você ter noções e fundamentos básicos e sólidos da economia no mundo, para você entender os padrões de consumo, os padrões logísticos no mundo, as demandas atuais e as tendências de demandas futuras. Quando você entende o comportamento humano, você entende o que as pessoas querem. E vou te falar uma grande verdade, tá? Que está contida dentro deste curso e está contida também de maneira geral. As pessoas, elas têm sede por conhecimentos espirituais. É uma grande demanda das pessoas. Parte disso se reflete na demanda que as pessoas têm por desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é, de maneira geral, uma, uma tendência, tá? Uma tangente, melhor dizendo, do desenvolvimento espiritual das pessoas. Aí você pode ser o tiozinho mais materialista e falar que não acredita no espírito. Legal. Agora, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento mental tem tudo a ver. A questão é que o espírito, neste contexto semântico, tem a ver com o quê? Com o seu propósito. Tem a ver com o que faz você mais radiante, mais feliz, tá? Enquanto que o desenvolvimento mental pode ser apenas e tão somente uma ótica mais pragmática, utilitária, tá? Então é nesse contexto, quando se agrega, quando se acrescenta ao desenvolvimento mental o fator da emoção, do sentimento. A câmera está flicando para focar. Deve ser por causa da quantidade de pelos faciais na minha face, tá bom? Então, perceba, quando você agrega ao conteúdo cognitivo um conteúdo emocional, um conteúdo de sentimento, nossa, semanticamente, eu vou chamar isso também de desenvolvimento espiritual. E perceba que as pessoas têm sede por desenvolvimento espiritual. Por quê? Vai da sua crença. Agora, as pessoas, elas têm uma tendência ulterior que vai além do processo encarnatório e do processo desta ontogênese, alguma espécie que impele a pessoa, move a pessoa no sentido de se desenvolver espiritualmente. Estar, e num conceito filosófico, é a eudaimonia aristotélica, tá? É você estar seguindo o seu propósito, aquilo que você foi feito para fazer. Quanto mais em eudaimonia aristotélica você tiver, mais você está alinhado com o desenvolvimento espiritual que você precisa fazer. É uma correlação filosófica para você entender qual que é a semântica do termo que eu estou utilizando. Perceba que a semântica ela é mais importante que a gramática neste contexto. Vale mais você entender o que eu estou querendo dizer do que você entender o significado do vocábulo, da palavra que eu estou usando, sacou? Vale mais você entender qual que é o propósito de eu te falar que as pessoas têm sede de desenvolvimento espiritual, do que você, por exemplo, necessariamente pegar uma vertente religiosa ou espírita, ou o que quer que seja do que eu estou te falando. Então, novamente, perceba o que está além do que é dito. E perceba que no contexto de geração de demanda, mais do que a pirâmide de Maslow, as pessoas cada vez mais elas têm uma sede crescente por verdades. Antes de ter qualquer semântica espiritual, as pessoas têm sede de verdades, tá? É por isso que geralmente as peças de mídia que mais fazem sucesso são aquelas que têm componentes de verdades. Se você pegar uma coisa completamente oposta à verdade, não fará sucesso, não terá demanda.
necessariamente tem que ter alguma coisa de verdade naquilo. Nem que seja uma verdade comunicada de maneira oblíqua, de maneira simbólica, mas tem que ter alguma verdade naquilo. Por exemplo, os contos de fadas da Disney, que são muito famosos e populares. Não significa que necessariamente aquilo tenha acontecido de fato, mas existem componentes de verdades naqueles contos fantasiosos. Então, perceber o significado simbólico semântico daquilo e perceber que no contexto econômico, mercadológico, as pessoas têm sede por esse tipo de conteúdo. As pessoas têm sede por verdades. E, portanto, você, como pessoa que vai oferecer essas soluções, esses produtos, esses serviços, ofereça essas verdades, ofereça esse conteúdo para as pessoas e você vai solucionar o problema delas, agregar riqueza a elas mediante a sua habilidade de gerar riqueza. Tá encaixando as pecinhas na sua mente? Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Gere riqueza para as pessoas e entenda o que elas querem, entenda a demanda das pessoas. Beleza? Então, muito do que se vê em vendas é mais técnica, ao invés da premissa, da metalinguagem que ela foi estabelecida. Então, a técnica específica muda com o tempo. O propósito, ele é atemporal. O propósito de conexões e trocas entre as pessoas vai muito além do contexto econômico da parada. Então, entenda a arte e a ciência das pessoas trocarem coisas entre si, trocarem energias entre si, e aí você, opa, já faz a correlação com o quê? Pessoas que trocam energias entre si também são pessoas que estabelecem algum tipo de vínculo afetivo. É por isso que se fala aqui em vendas, é importante você se conectar emocionalmente com a pessoa. É por isso que eu mencionei atrás que a conexão, ela diminui as objeções. Porque, de certa maneira, é uma conexão com as pessoas. Da mesma maneira que na balada, você vai lá e fica com pessoas e troca energias com as pessoas, nas vendas é exatamente a mesma coisa. E aí, qual que é o grande intuito das vendas? Você conseguir perceber qual que é o tipo de o perfil das pessoas que trocam com mais frequência energias com você. Essa energia é a energia financeira, no caso. Beleza? Tá claro até aqui? Vamos lá. Então, aprenda como gerar demanda, seja na gestão de tráfego, seja entendendo a economia, a psicologia, o comportamento humano de maneira geral. Tá? Isso aí sim inclui neurologia, inclui, digamos assim, o condicionamento operante, aquela parte da psicologia cognitivo-comportamental. Só que isso é só uma das facetas da geração de demanda e do comportamento da demanda, tá? Você também tem a questão da troca energética entre as pessoas e a sua gestão da sua própria energia. Sabendo que você vender, você está investindo energia. Então, a ideia é você ter um retorno do investimento com lucro, sacou? Dessa energia que você está investindo. E tem o que também? A oferta, tá? Você tem autoconfiança para você fazer a oferta, você entregar o que as pessoas estão buscando. Gerar demanda, fazer oferta. Gerar demanda, fazer oferta. Isso é basicamente gestão de tráfego e, digamos assim, você gerencia a página na internet e tudo mais, tá? A página, a página de compra ou de venda, enfim, é a questão da oferta, a geração de demanda é você trabalhar aí com os algoritmos para fazer esse ping-pong, tá? E aí vai o seu planejamento, a sua organização e a sua autogestão. Para você fazer a oferta, lembra, é você tirar a pessoa de um repertório, uma quantidade de repertório X e expandir esse repertório da pessoa com a sua oferta, para que o R2 final seja maior do que o R2 inicial. Para isso, você precisa de autoconfiança, você precisa de perspectiva, visão de perspectiva, precisa de conhecimento, de fato, do que você está fazendo, conhecimento verdadeiro, empatia, rapport, conexão, de maneira geral, tá? E aqui, você tem a conexão em si, que faz parte da oferta, mas também merece todo um box aqui
exclusivo para conexão. Aqui, ó. Conteúdo relevante, tá? Você oferece conteúdo relevante, tá? Você entrega valor para as pessoas através dos canais de visibilidade. Lembra que a gente viu lá no comecinho do módulo essa questão dos canais de visibilidade. Então vamos voltar aqui. Beleza. Voltando para cá, veja que você tem a habilidade, todas elas se comunicam com o quê? Com a habilidade de gerar riqueza. Essa habilidade você vai pegando com a prática. É a prática que vai te conduzir ao gradual e certo melhoramento das suas riquezas. Só que para isso você precisa praticar. Para isso precisa de coragem. Para isso você precisa ter um pensamento alinhado com a realidade, ao invés de um pensamento fantasioso. Beleza? Então, tem a habilidade de gerar riqueza, gere demanda para o seu negócio, entenda como gerar demanda com ferramentas de automatização, por exemplo, com gestão de tráfego. Boa parte das pessoas que querem vender já começam na gestão de tráfego. Como? Jogando X reais ou dólares no Instagram, no Google e achando que o bagulho vai acontecer por conta própria, tá? Então, assim, minha sugestão para você, aprenda você a gerar sua própria demanda, sem depender de uma ferramenta paga para fazer isso para você. Aprenda como gerar demanda gratuitamente para você, de maneira orgânica. Seja através de indicações, de uma lista de transmissão que você faz no WhatsApp, publicando conteúdos para a galera, tá aí pedindo indicações para eles. Seja através de você fazendo networking profissional intencional com as pessoas, de você dedicando um tempo para fazer sempre o networking contínuo com as pessoas, você participar de reuniões de negócios, de fóruns aí onde a galera se encontra, você ter ferramentas de automatização de geração de demanda para você, e a maneira que for que te dê mais conversão, tá? A indicação é disparado a melhor maneira de você fazer negócios. É a que te dá mais conversão. Então, entenda como aplicar isso no seu caso. Se você não tem quem te indique, pegue a primeira pessoa que te indica e se esforce ainda mais para pegar essa primeira pessoa. Para você arrancar do zero para a primeira marcha, é onde gasta mais combustível, mas depois, cara, é muito mais fácil. Então, para você sair da inércia e gerar demanda para você, quando você não tem nenhuma ainda, pô, é mais difícil. É mais difícil mesmo. Só que você está plantando para você colher lá na frente. O tempo de plantio, a época de você plantar, é a época mais penosa para você. Colher é fácil, plantar é difícil. Só que pode ter certeza que quando você for colher, você vai colher muito mais do que você plantou. Isso é uma lei de proporção mesmo, tá? Nas próprias sementes e frutos que são gerados através dessas sementes, que tem mais um monte de semente. Tá? Então tem a ver com o quê? Com logos. Beleza? Vamos lá. Então tá aqui, de maneira resumida para você, geração de demanda, tá? Habilidade de gerar riqueza, de maneira super resumida, tá? Consulta os outros slides lá para você ver de maneira mais aprofundada. Fazer a oferta, lembrando, o universo é um garçom, só que um garçom meio funcionário público, tá? E você manter conexão com a pessoa. Ok? Então, para a gente encerrar, finalmente, esse módulo de conhecimento especializado, entenda que conhecimento não é poder. Conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial. O teste do conhecimento é a prática. A prática é que vai dizer se o seu conhecimento vale alguma coisa ou é só encheção de linguiça. Portanto, isso que eu estou falando aqui para você, eu aplico na prática. E eu convido você a praticar na sua prática também. Coloque na prática, sinta na pele esse teste. Você vê se está dando certo para você. Se não está dando certo, faça ajustes até dar certo. Coloque em prática o conhecimento que você estuda. E aí sim, você vai ter o poder. Se você só ficar com o conhecimento, essa parada teórica, fica só como poder em potencial. Potencial não é nada. Potencial é uma ilusão. Potencial é o tempo e espaço. É aquilo que poderia ser. Tudo poderia ser. Agora, o relevante é quando a coisa é. O relevante é no mundo real. O relevante é no espaço-tempo.
No tempo e espaço, cara, é um monte de coisa possível e tudo mais, aquela visão macro, só que nada é feito de verdade. O barato da questão para você enriquecer é o espaço-tempo, conforme a gente viu lá na questão de comunicação e persuasão de resultados, submódulo resultados, tá? Falamos sobre complexo de memória social, falamos sobre tempo, espaço-tempo. Confere lá de novo esse vídeo, tá? Se não é Gold, é Diamond Plus, né, para você ver, onde eu explico melhor sobre essa parte de subjetividade e objetividade. Então, o grande legal da questão, o grande aprimoramento, a sua evolução está no espaço-tempo. Só que para isso, você precisa colocar em prática o que você estudou. E isso é difícil. Por quê? Porque as variáveis são sempre caóticas e você sempre tem que estar rearranjando. Você tem que ter um nível de adaptabilidade, tamanho, que você não tem nenhuma verdade pré-concebida. Você só tem a habilidade de se balancear como surfista. O surfista não sabe qual que é o formato da onda que ele vai pegar, só sabe que a onda funciona mais ou menos daquele jeito. O equilíbrio dele sobre a onda funciona mais ou menos daquele jeito. E aí, ele, conforme tem mais habilidade, consegue surfar em ondas cada vez maiores. E aí é a questão de você também saber surfar nas ondas da vida, entendendo que o caos, a imprevisibilidade faz parte da vida. Tenha humildade cognitiva. Nessa questão de conhecimento, é muito bom falar sobre isso. Tenha humildade cognitiva. Não ache que você já saiba alguma coisa. Tenha o seu repertório e testa o seu repertório. Porque em muitas ocasiões, o que realmente vai fazer você fechar uma venda, você ganhar dinheiro e tudo mais, vai ser a adaptabilidade sua àquele contexto específico. E não o repertório teórico que você aprendeu na faculdade, na escola, na pós-graduação, onde quer que seja, tá? Então, entenda essa habilidade, que é uma habilidade que você só adquire com a experiência. E para isso precisa de coragem. Tudo começa com a sua interação com as pessoas. Tudo começa com o conhecimento especializado que eu coloquei aqui para você. E aí, num próximo momento, é a questão de você saber balancear, saber surfar nas circunstâncias da vida. Então, tenha essa humildade cognitiva. Não tenha já respostas pré-prontas sobre as situações. Viva num eterno depende, num eterno, sabe, depende das circunstâncias e tudo mais. E talvez, considerando as limitações da língua que eu estou te falando aqui, talvez você consiga se aproximar mais da verdade. Lembra do método socrático, tá? Então, não existe à toa. Entenda que tudo é relativo em dado contexto. Antes de você exercer um julgamento de valor, entenda que talvez no lugar da pessoa você faria a mesma coisa. Tenha mais humildade cognitiva, portanto, para você melhorar o seu processo decisório como consequência. Sempre mantendo o norte no sentido do quê? De serviço. Sirva o próximo e enriqueça fazendo isso. Esse é o conhecimento especializado mais importante para você acumular riquezas. Ficamos por aqui no encerramento deste módulo e eu vejo você no próximo módulo, onde vamos falar sobre imaginação, tá? Então, o próximo módulo vai ser uma abordagem muito pertinente para você conhecer melhor a sua própria mente, ainda além do módulo 3, tá? De preferência, para você assistir o módulo 5, eu recomendo que você tenha visto o módulo 3 primeiro, tá? Se você está caindo de paraquedas direto no módulo 5, talvez tenha coisas que você acabe não entendendo, porque eu vou partir do pressuposto que você viu o módulo 3 primeiro, tá? Então, a sua fazenda mental, tá? A autossugestão, tá? E todos os conceitos que foram abordados no módulo 3. Por enquanto é só. Vejo você no próximo módulo!